pessoal, tudo bem? Voltei com novidade. Hoje estaremos iniciando um novo Up Enfoque. Dessa vez, o Up Enfoque será sobre bem-estar animal, tá? Então iremos trabalhar o mês todo com conteúdos referentes a bem-estar animal. Para fazer isso, nós convidamos a Camila Vieira. Camila Vieira, ela é bióloga, doutora em ecologia e nova colaboradora do Grupo Eleve. A Camila então irá conduzir para vocês várias entrevistas, está muito legal os temas, está muito legal esse novo Up Enfoque e já deixo aqui o convite. Acompanhe a gente, siga nosso Instagram, siga nossas redes sociais, nosso YouTube, inscreva-se no canal do YouTube para você receber as notificações de sempre que houver novas postagens. Camila, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu estou entrevistando você hoje, mas eu já vou contar daqui para frente as novas entrevistas. A Camila que irá fazer toda a condução, a Camila que irá entrevistar pessoas, tá bem? Então assim, Camila, apresente-se para o público, conte quem é a Camila, qual é a paixão pela ecologia e um pouquinho desse projeto do Up Enfoque Bem-Estar Animal. E já vamos começar. Camila, o que é bem-estar animal? Olá, Bruno. Olá, pessoal. É um prazer, né, estar começando essa série com um tema super interessante, que é bem-estar animal. Meu nome é Camila, como o Bruno já apresentou, sou professora, trabalho com ecologia comportamental e evolutiva, né, sou doutora e pesquisadora na área, e é um tema na qual eu venho trabalhando nos últimos anos e que me interessa muito, e a gente vai trazer para vocês todas as abordagens dentro do bem-estar animal, incluindo animais destinados a pesquisas científicas, animais destinados à produção, né, produção, consumo, animais abandonados, animais muitas vezes retratados pelas ONGs, né? E a gente vai tentar tratar esse tema de forma bem ampla aqui para vocês. Bom, Bruno, bem-estar animal, né? Muitas vezes a gente confunde como sinônimo de estar bem, né? A gente fala, bem-estar, né? É sinônimo de estar bem. E, na verdade, é uma grande interpretação errônea, né? Porque bem-estar, na verdade, nada mais é do que o estado do organismo, isso inclui qualquer animal, inclusive os seres humanos, né? Nós somos animais, durante as suas tentativas de se ajustar ao ambiente. Então, em termos de qualidade de vida, envolve todas as situações do animal, desde aquelas que colocam o animal em risco, até aquelas em que o animal está em harmonia com o seu ambiente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, perguntando para o Bruno. Bruno, você está se sentindo bem nesse momento? Assim, como você está se sentindo? Numa escala de 0 a 10, você está de muito ruim a muito bem, você estaria em qual escala? Bem, sim, mais próximo do muito bem, então tô bem. Estou no conforto do lar, estou tranquilo. Mais próximo do muito bem. Agora imagina que, de repente, você vai ser surpreendido por um assaltante na porta da sua casa, com uma arma. Como você acha que vai ser alterado esse estado seu? Você vai continuar muito bem? Não, né? Vou sentir outras coisas. Medo, ansiedade, sei lá, pavor, não sei, vou ficar mais próximo do muito mal. Exatamente, esse estado de alerta, ele ocorre na natureza de uma forma geral para todos os animais, né? Então a gente passa por situações de muito bem, né, e situações de muito ruim, e todos esses estados fazem parte do bem-estar animal, por isso que o bem-estar animal não é só esse estado de estar muito bem. O que acontece, né, quando esse bem-estar animal, ele fica no muito ruim em um saldo muito maior do que no muito bem, né? O saldo no final de experiências positivas, experiências negativas, tem que ser um saldo positivo, tá? Então, quando a gente trabalha com animais de uma forma geral, os animais vão passar por esses estados de angústia ou estados em que tem essas oscilações. No entanto, as experiências positivas ao longo da vida do animal têm que prevalecer sobre as experiências negativas, tá? Então, voltando, né, o bem-estar animal nada mais é do que o estado do animal, né, durante essas tentativas de se ajustar ao ambiente. Entendi. E tá, se o bem-estar como assim, o bem-estar animal, ele é coisas boas, coisas e sensações, emoções, enfim, boas e ruins do animal, então, como que eu forneço? Eu consigo fornecer bem-estar para o animal, independente de qual é o animal, enfim. É uma coisa que a gente consegue fornecer, tipo, nossa, eu faço questão do bichinho
ter essa sensação, essa emoção, enfim, não sei. E outra, Camila, mais uma vez, até para o público. Eu estou aprendendo com vocês. Esse assunto é tão leigo, tanto é que é a Camila que vai conduzir o Up in Foc dessa vez. Então, Camila, me desculpe a ignorância. Bruno, é uma pergunta muito interessante, né? Porque, na verdade, quando a gente tem um animal, né? Falando de animal doméstico, a gente imagina que a gente está fornecendo um bem-estar para o animal, né? E, na verdade, a gente não pode fornecer bem-estar. A gente fornece recursos, mas esses recursos não são garantia de que o animal estará no estado de bem-estar, né? Porque o estado de bem-estar, ele é uma característica do animal em si, não é algo que a gente pode fornecer. A gente melhora a qualidade de vida do animal, colocando ele num ambiente limpinho, né, com uma água limpa, uma comida, quando o animal está doente a gente dá um remedinho, mas a gente não consegue fornecer bem-estar para o animal, tá? O bem-estar do animal, ele inclui os estados de estar livre de fome e sede, estar livre de dor, tá livre de qualquer doença, né? Mas principalmente ele tem que estar livre para expressar o comportamento natural. Então não adianta nada a gente pegar um animal, colocar ele numa gaiola, fornecer todos os recursos, né? Água limpa, brinquedinhos, alimento, mas a gente é um animal social, a gente está tirando ele do grupo social, da família, do bando, e colocando ele dentro de um cativeiro. Nós estamos, nesse caso, a gente vai estar restringindo a principal questão do bem-estar dos animais, que é o domínio mental, né? Que inclui todas as emoções do animal, angústia, medo, tá? E os animais são seres sencientes, tá? Isso a gente já é bem conhecido, né? Dentro da área, o que são seres sencientes? São seres que são capazes de sentir as sensações e sentimentos de forma consciente, como nós humanos. Nós sabemos quando nós estamos tristes, nós sentimos quando nós estamos com dor, quando estamos sentindo várias sensações, né? Estresse, principalmente. Então, os animais são seres sencientes também, tá? Então, a gente pode fornecer recursos, mas a gente não garante que o animal vai estar numa sensação de bem-estar. Para o animal estar numa sensação de bem-estar, ele teria que estar livre para exercer seus comportamentos naturais, tá? E mesmo que a gente for manter esse animal em cativeiro, né, por várias atividades, a gente tem que dar o máximo de recursos para que ele possa expressar esse comportamento natural. Entendi. E onde que encaixa, então, eu não sei se eu vou perguntar certo, me desculpe, tá? Mas aonde que entra a nossa preocupação, o nosso cuidado, enfim, com esse bem-estar, já que é tão complexo e tão natural, entre aspas, o que a gente acha que está fornecendo para o bichinho e não tem nada a ver. Bom, primeiramente, eu acho que tem diversas profissões, né, que envolve o uso de animais, né, a gente vai estar falando ainda dessa série, e primeiramente a gente tem que falar dos princípios éticos, né, a gente está lidando com vidas, né, e a vida, ela tem valor por si só. Então, primeiramente, a gente tem que se preocupar com o bem-estar dos animais pelos princípios éticos. Isso inclui a legislação que inclui o direito dos animais e proteção animal, que inclui a legislação do bem-estar animal, que a gente tem desde 1934, tá? E, além disso, a gente tem uma preocupação social, né? Não só social, política e ambiental, né? Que são todas as abordagens que a gente pode trazer dentro do bem-estar animal, tá? Falando um pouquinho a respeito das questões mais econômicas, né? A maioria das empresas que trabalham, né, com o uso de animais tem a necessidade de ter certificações que garantem, né, que esses animais, eles têm uma condição que pode ser propício a eles executarem um bem-estar, e para isso, aquele produto que está sendo vendido vem dessa origem de que os animais estão assegurados a ter um melhor bem-estar possível. Isso inclui rastreabilidade, segurança alimentar, certificação para o mercado consumidor. Então, a gente tem, por exemplo, um exemplo, a gente tem o Bob's, por exemplo, né, que é uma hamburgueria, e eles têm uma certificação de que os ovos que utilizam nos lanches, né, provém de galinhas que são criadas soltas, né. Eles passaram também a atribuir que eles não iam comprar mais ovos de galinhas que são criadas em cativeiro, tá. A criação dos animais de produção é um dos ramos onde a gente tem um dos grandes problemas, né, de assegurar o bem-estar animal, porque os animais são criados em cativeiro, são criados numa condição estressante, né, muitas vezes a vida toda, para ter um final para o consumo, tá? Então, um dos principais ramos, né, além da pesquisa científica, em que essas certificações têm que atuar cada vez mais efetiva. E essas galinhas, quando elas estão nessa gaiola, elas são
inibidas, né, de expressar o comportamento natural que é ciscar, tá? Então, dentro dos principais liberdades, né, do bem-estar animal, inclui o animal poder expressar o comportamento. E a gente retira esse comportamento do animal, colocando ele numa jaula, né, numa gaiola, e ele não consegue ciscar e nem se mover, né, não consegue virar. Então, esse é um dos grandes problemas dos animais que são criados em grande escala para o consumo, tá? Então, a gente tem várias empresas alimentícias que elas adotam a postura de não comprar ovos ou não comprar carne ou comprar determinados produtos e que provém do local onde não está assegurado o bem-estar desses animais. Os animais não estão tendo condições mínimas de poder ter uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo que ele for destinado ao abate no final, né, como consumo. Então, a gente tem tantas questões éticas de direitos dos animais, proteção animal, como principal foco também na questão econômica, quando a gente envolve as indústrias alimentícias e produção animal. Entendi. Nossa, interessante. Agora, pelo que eu entendi, avaliar, não sei se essa palavra é avaliar, mas mensurar o bem-estar animal é algo, até onde eu entendi, bem subjetivo. E para a ciência entender o que é subjetivo é uma dificuldade, porque são métodos, são interpretação, uma série de coisas. Essa avaliação na parte científica, né, como que a ciência mensura, avalia um bem-estar animal, é de fato subjetivo? Ou se não ou se não, conta para a gente como que é feita a ciência para trazer essa resposta, né? O animal, qual é a linha entre bem-estar e, enfim. Tá, na verdade não é subjetivo, né? Existe um método de avaliação e tem critérios de avaliação. Então, adota o método científico para avaliação, né? Então, basicamente, são avaliados 3 componentes. O meio que o animal está, então, no caso, se ele está numa empresa, num cativeiro, é o ambiente. O animal em si, então, vai ser avaliado todos os aspectos fisiológicos, exame de sangue, nutricional, como o animal se relaciona com o homem, que é a interação homem-animal. Então, vem o tratador e o animal, no caso de criadores de animais, né? Porque isso influencia no comportamento animal. Vou dar um exemplo para você. Em vacas leiteiras, já existe um trabalho que demonstra que a forma que o tratador trata a vaca, então, por exemplo, no final de semana que o tratador estava mais impaciente e às vezes falava mais alto com o animal, acarretava numa menor produção de leite do que no período em que o tratador tinha uma calma maior para o manuseio do animal. Então, a relação tratador e o animal altera o comportamento do animal, que altera a produção. Então, quais são as formas de medir, né? Então, por exemplo, o ambiente. O que vai ser medido no ambiente, né? Densidade por área, qual é o número de animal que está em uma determinada área. Para cada grupo de animal existe uma densidade ideal para se manter um animal. Temperatura, falando de animais de ambientes aquáticos, pH, umidade, animais de grande porte, né? Calor, se ele tem acesso à área externa ou se o animal ele só fica fechado, né? Então, todos esses indicadores são medidos mesmo, mensurados e medidos, né? Aí a gente vai para o animal, aí você pode ter, né, as indicações clínicas, né? Qual que é a saúde do animal, ele apresenta feridas ou não apresenta feridas, o animal apresenta mutilação, porque mutilação é indicativo de estresse, né? Exames de sangue, exames de cortisol, todos indicam o nível de estresse do animal, né? Só citando o caso que teve, né, de Brotas, da avaliação dos animais lá que estavam com o bem-estar animal comprometido, eles avaliavam toda a condição de desnutrição do animal, porque tem medidas que a gente faz no corpo do animal que indica, por exemplo, bovinos, o estado nutricional do animal. Então, a gente sabe se o animal está nutrido ou desnutrido, e a desnutrição é um indicativo de maus tratos, né, de bem-estar. E aí, né, seria ambiente, o animal, e essa relação homem-animal, como que ele está sendo tratado. Será que o produtor está batendo no animal? Será que, falando na ordenha de leite, manejo de rebanho, como que o animal está sendo tratado? A gente tem vários casos, né, de denúncias, né, de maus tratos animais, dessa relação do homem com o animal. Então, todos esses três componentes, ambiente, animal e relação homem-animal, pode ser medido cientificamente.
E aí a gente avalia esses critérios, que vai de muito ruim a muito bom, né? E no final existe uma fórmula que a gente calcula o balanço, né? De qual que é o bem-estar do animal baseado nesses 3 componentes, né? E além disso entra o comportamento, né? Por exemplo, a gente pega animais em zoológicos, o próxima série a gente vai falar de animais em zoológicos e enriquecimento ambiental. Às vezes o animal está com a saúde ótima, mas ele apresenta comportamento estereotipado, que é aquele comportamento que o animal ele fica andando igual o leão, né? Fica andando para um lado para o outro, ele fica com a cabeça na parede, que o animal ele está estressado, né? Isso é uma alteração de comportamento. Isso também é um critério de avaliação. Então, todos esses critérios são medidos cientificamente e no final a gente tem uma decisão a tomar, né? De acordo com esses critérios, o animal ele está ou não em bem-estar. Tem condições que são essenciais, como água e comida, né? E as condições todas fisiológicas, comportamentais, que tomam essa decisão. Inclusive, esse método ele é utilizado por auditorias também dentro das empresas alimentícias, né? Que é a avaliação de todos esses critérios dentro de uma granja ou dentro de um local onde está tendo a produção dos animais e também na pesquisa científica na criação de animais de biotério. Entendi. Eu acho que assim, você já comentou rapidamente, enfim, isso que eu vou perguntar, mas para ficar bem claro, até para eu entender melhor, o que caracteriza esse bem-estar e a aplicação disso, assim, deixa esses 2 pontos bem mais explicadinho e detalhado para a gente, por favor. Uhum. Hoje, uma das principais preocupações com relação a todos esses aspectos, né, éticos e direitos dos animais é exatamente essa avaliação, né, esse critério de avaliação do bem-estar dos animais. Então, por exemplo, essa questão da auditoria, né, ela que vai certificar se a empresa está apta a chegar na rota final, que é a venda do produto, né? Porque se o animal ali na origem, ele não está sendo, né, providenciado todos os recursos para que ele tenha um bem-estar minimamente considerado, minimamente aceitável, né? O produto final dela, ela não vai estar certificado para ir para o mercado, tá? Isso é tão sério que na Europa, né, em vários países em que a Organização Mundial da Saúde Animal opera, né, muito mais eficiente em determinadas empresas, a empresa ela realmente é restrita do mercado quando ela não atende todas essas restrições, tá? No Brasil isso vem crescendo muito, tá? A gente tem também todas as certificações, isso atribui um peso ao produto, mas existe uma vantagem de mercado para todas essas certificações, né? E quando a gente fala com relação a animais zoológicos, animais de pesquisa, para qualquer procedimento, né, que a gente for ter na pesquisa, procedimento ético, a gente tem que passar por um código de ética, né, por um comitê que vai avaliar se todas essas questões de cuidar dos animais e prover recursos para o bem-estar está sendo minimamente aceitável. Entendi. E agora, você falou de fiscalização. Qual é o órgão competente? É uma empresa privada que faz a auditoria, essas coisas assim? Ou o governo também faz? Como é que tá? Tipo, a Organização Mundial de Bem-Estar Animal atua no Brasil? O Brasil é um país que participa? Eu não entendi. Enfim, quem que faz essa fiscalização? Multa? Como que é a consequência de quem? O que acontece com quem não anda, não enxerga essas coisas, não pratica, né, o bem-estar animal? Como que é? O que acontece? Tá. Hoje, o que a gente tem, em termos legislativos, a gente tem a lei dos maus tratos, né, direito dos animais e lei com relação à eutanásia, né, que os animais, para serem eutanasiados, existe uma condição de que os animais eles precisam estar inconscientes para serem eutanasiados ou para serem abatidos, então é um abate humanitário. Em termos de legislação, que a gente teria essas principais leis, lei dos maltratos, que é pena até de 5 anos, caso seja autuado por isso, né? Agora, o que a gente tem são órgãos consultivos, né, que são os comitês que se formam internacionalmente, em que eles orientam e propõem normativas, que são acordos, né, assim como os acordos da ONU, são os acordos que os países assinam e se comprometem
a cumprir, né, todos os procedimentos e as recomendações das boas práticas de manejo, boas práticas de transporte. Então, no Brasil hoje, a gente não tem uma lei específica que define bem-estar animal, mas a gente tem essas leis bases, né, de maus tratos, e tem todos esses órgãos consultivos que propõem esses relatórios de recomendações. Então, a gente, desde 1965, teve o Comitê de Brambell, que definiu as 5 liberdades dos animais, que é, né, livre de fome e sede, livre de dor, livre de injúria, livre para expressar seu comportamento, né, o animal em si, né, estar livre de más sensações, tá? Depois disso, ao longo dos anos, foi substituído principalmente pela OIE, que é a Organização Mundial da Saúde Animal, que é uma sede intergovernamental, tá, sediada em Paris, que ela que propôs o bem-estar animal na agenda mundial, né, definida pela ONU. E a partir daí teve-se um novo conceito, né, que é uma vida que vale a pena ser vivida. Então, o que eu disse desde o começo, né, o que a gente define bem-estar animal, né? Apesar de todos esses critérios, o animal tem que ter uma vida que vale a pena ser vivida. E isso é uma preocupação de todos, né? Todo e qualquer cidadão é responsável pelos animais, seja um animal de rua que está sendo abandonado, seja um produto que a gente compra, que a gente sabe que é de origem animal, e qual que seria a procedência desse produto, né? Como esse animal ele está sendo tratado para chegar até no mercado, tá? Então, essa é uma vida que vale a pena ser vivida, que foi definida em 2009 como um das principais conceitos, né, pela OIE, seria, o animal ele tem que ter experiências muito mais positivas do que negativas ao longo da vida, mesmo que ele seja um animal destinado ao abate no final da vida, tá? Então, o que a gente tem hoje são esses conselhos, né, e recomendações que é definido pelo bem-estar animal de fazendas mundiais, tanto de transporte terrestre, transporte aquático, boas práticas de manejo. Se a gente procurar, né, na internet, a gente tem manuais de boas práticas de manejo para todos os animais, tá? Animais de pesquisa, como que eu vou criar um animal num biotério, qual que é o número de animais que eu vou poder colocar dentro de uma gaiola, como que é a vacinação desses animais, no caso, né, se for animal de produção, qual o protocolo de vacinação, como que eu transporto, quantas horas os animais podem ficar dentro de um transporte. Então, todos esses órgãos, eles propõem esses manuais, né, tem as universidades envolvidas, né, a Universidade de Jaboticabal, ela tem, em 2012, eles publicaram vários manuais de recomendações de boas práticas de manejo. Está tudo disponível gratuitamente online. Então, todos esses relatórios e recomendações são fornecidos através de acordos, tá? Então, o que a gente tem são essas legislações mais bases e todos esses acordos intergovernamentais que regem todo mundo, tá? Tanto pela Organização Mundial da Saúde Animal, como do Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Voltado aos animais de produção. Entendi. Camila, eu acho que assim, você vai conduzir várias entrevistas, né, para abordar, acho que a maior parte de toda essa temática que você trouxe para a gente. A gente está chegando aí ao fim, né, dessa introdução, contextualização de bem-estar animal. Acho que daqui para frente muita coisa boa vai acontecer no Up Enfoque. E eu queria, faltou, porque assim, dentro da minha ignorância do assunto, eu não sei se eu te perguntei o que se realmente faria sentido, né? Então, assim, tem mais algum ponto que você acha que é importante, pelo menos, esclarecer aqui neste momento? E deixa um pouco mais, um gostinho de quero mais para os nossos ouvintes, tipo, o que vai acontecer daqui para frente, os temas que serão abordados ao longo de todo o Up Enfoque. Só voltar um pouco, né, nessa questão da nossa responsabilidade, né, e nosso dever como cidadão, né, que o bem-estar animal ela é uma preocupação de todos, né, inclusive, quando eu disse dos produtos que a gente compra, né, hoje a gente já tem listas, né, de empresas que utilizam animais para testar os produtos e empresas que não utilizam os animais, algumas utilizam seguindo todas as recomendações e protocolos, né, de bem-estar animal, outras a gente não tem todas essas informações. Então, é nosso dever também não só
se responsabilizar, né, por todas as questões de maus tratos que a gente presencia ou um animal abandonado, também como decisão de escolha, né, como consumidor. Então, mesmo que a gente não trabalhe diretamente com os animais, a gente tem um dever social como cidadão de se preocupar com tudo que chega na nossa mesa, com tudo que a gente compra, né, e com todas essas questões que envolvem um bem-estar animal, que é um direito da vida, né, da vida de todos. E nessa série eu acho que a gente vai conseguir abordar isso muito, né, porque a gente vai trazer profissionais de todas essas áreas, e vai ser muito legal, muito, muito proveitoso para a gente adentrar dentro desse assunto, que tem crescido muito desde do ano de 2009 para cá. Mundialmente a gente tem congressos que discutem, né, a utilização de animais na pesquisa, se é necessário ainda continuar utilizando animais, propor novas propostas, novos objetivos, diminuir a utilização de animais no processo de produção, os 7 R's, né, que seria redução, reutilização. Então, todos esses conceitos de sustentabilidade também estão inclusos dentro do bem-estar animal, tá? Que a gente vai trazer bastante, reportar nessa série aqui. Muito show de bola. Bom, pessoal, finalizamos esse episódio, né, uma contextualização sobre bem-estar animal. Essa é a Camila Vieira, né, a bióloga do Grupo Eleven, doutora em ecologia, e ela vai daqui para frente aparecer aí nas telinhas do seu celular, do seu computador, enfim, trazendo este conteúdo que é extremamente importante a gente, pelo menos, contextualizar, ter a noção da nossa responsabilidade frente ao bem-estar animal. Então esse foi mais um episódio do Up Enfoque, da série Bem-Estar Animal. Camila, muito obrigado. Eu acho que você vai conseguir conduzir e esclarecer isso de uma forma brilhante, porque domínio você tem. Seja muito bem-vindo ao Grupo Eleven, que você desenvolva de fato um excelente Up Enfoque sobre bem-estar animal. E bom trabalho a todos. Ficamos por aqui, pessoal. Camila? Muito obrigado, Bruno. Vai ser muito legal conduzir essa série e a gente vai aprender bastante coisa aqui. Show de bola. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.